Ainda sobre o tema violência, nós vamos falar agora sobre a violência do Estado brasileiro, em especial contra jovens negros da periferia. Violência essa que foi denunciada pela Coalizão Negra por Direitos em audiência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Após ouvir relatos emocionantes, principalmente sobre o massacre de Paraisópolis, a Comissão da Organização dos Estados Brasileiros pediu ao Estado brasileiro que preste solidariedade às vítimas da violência policial. As nossas famílias, não só a minha, como a dos demais jovens, nós estamos em luta por justiça, estamos procurando por justiça, estamos completamente destruídos, arruinaram a nossa vida para sempre. É um pesadelo constante. Chegar na minha casa e saber que eu nunca mais vou ver o meu irmão, onde foi tratado com tanto amor, com tanta dificuldade, minha mãe empregada doméstica, lutou tanto na vida para sustentar, para um órgão do Estado tirar a vida do meu irmão sem razão alguma. Eu sou moradora de Paraisópolis, a primeira maior favela do estado de São Paulo, onde acontece um baile semanalmente há 10 anos, que é um espaço de lazer, de cultura e de divertimento para a população jovem, principalmente periférica e negra. Na sexta-feira, um dia antes do baile, eu estava lá no baile me divertindo com meus amigos. No sábado, 1º de dezembro, no dia do massacre, eu não fui por acaso, porque eu poderia estar lá, eu poderia ter sido assassinada, eu poderia ser uma dessas vítimas. Diante disso, viemos solicitar dessa comissão uma ação enérgica contra o apresentado nessa audiência. Queremos a realização de um estudo-análise pela comissão específico sobre a violência policial contra afrodescendentes no Brasil, nos moldes do report realizado sobre violência policial nos Estados Unidos. Queremos posicionamentos públicos da comissão, cobrando respostas efetivas do governo brasileiro para a devida apuração e responsabilização dos casos apresentados nessa audiência. Queremos uma apuração da comissão perante ao Estado brasileiro dos procedimentos operacionais padrão das polícias do Brasil, os POPs, de modo a analisar quais disposições nessas estabelecidas violam as normas e parâmetros internacionais de direitos humanos e uso da força. Queremos um posicionamento dessa comissão ao discurso permissivo à violência emitido pelos governantes do Estado brasileiro, em especial o presidente da República, o governador do Estado de São Paulo e o governador do Estado de Janeiro. E, por fim, queremos uma visita em loco ou missão permanente para que seja apurado nos territórios as informações aqui apresentadas. Há um governo alinhado com as milícias no Brasil, com grupos paramilitares. Há terror de Estado perseguindo quilombolas, religiões de matriz africana. Então, há uma deliberada ação violenta do Estado e uma propaganda, um posicionamento público dos governantes. Há, para terminar, senhoras comissariadas, uma intersecção permanente, uma sintonia radical da política de segurança pública do governo federal para os estaduais. Eles não diferem, eles têm acordo na política de segurança pública. O governador de São Paulo diz, a polícia tem que mandar para o cemitério ou para o hospital. O governador do Rio diz, minha polícia tem que acertar na cabecinha. E o presidente Bolsonaro diz que os policiais que matam em serviço não podem ser penalizados porque estão em trabalho. Então, há uma sintonia nessa política de segurança que é genocida. Nós temos um governo racista, genocida, e a única posição que o movimento pode ter é de fogo nos racistas. Nós não podemos aceitar um governo genocida e que impõe a morte ao nosso povo. Sobre essa violência denunciada na OEA, nós vamos falar agora com Douglas Belchior, um dos líderes do movimento negro que participou da audiência da Comissão de Direitos Humanos da OEA. Boa noite, Douglas. Muito bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite, obrigado pelo convite. Douglas, a intenção de levar a denúncia dessa violência, desse extermínio da população negra ao mundo, para o mundo, ela foi alcançada? Olha, esses espaços de denúncia internacional são construídos exatamente para constranger os países em relação às violações que eles promovem. Nós sabemos dos limites, não há nenhuma inocência nessa nossa atuação, de que ocupar esses espaços resolvem diretamente nossos problemas. Agora, são espaços importantes de denúncia, de pressão política, de constrangimento internacional, porque, afinal de contas, como foi dito lá, nós precisamos mostrar ao mundo
que nós não vivemos tempos de normalidade democrática, nós temos um governo que foi levado ao poder através de uma fraude, de um golpe, e que está no poder destruindo o pouco de direitos que nós temos, os avanços que nós conquistamos, e pior que isso, está colocando, instaurando um clima de terror, colocando o Estado para assassinar a população, torturar a população com seu braço armado. Douglas, você que esteve, né, durante essa comissão, qual que foi a reação deles? Nós vimos na reportagem anterior até o depoimento da irmã de uma das vítimas. Eu acredito que houve outros depoimentos, né? Qual que foi a reação deles? Bom, a reação do comissariado foi de perplexidade. Assim como foi na Jamaica, eles se colocaram de maneira muito crítica ao Estado. Eu desconfio que a OEA, em relação ao Brasil, tem tido posições bastante duras e críticas ao governo, já com várias manifestações formais. Claro que a gente pode discutir o papel da OEA, do ponto de vista histórico, e em muitos casos da América Latina, chancelando situações muito complexas, né? Como em casos de países irmãos nossos aqui, especialmente da situação que tem aqui na América Latina em alguns países. Mas em relação ao Brasil, os comissários têm colocado sua crítica ao governo e a gente tem usado esse espaço para fazer constrangimento internacional. A nossa expectativa é que os próximos documentos formais da OEA sejam ainda mais duros no sentido de condenar práticas de violação de direitos humanos promovida pelo Estado brasileiro, desde o governo federal até os governos estaduais. Bom, Douglas, para quem está em casa também poder compreender concretamente o que a OEA pode contribuir, né, para enfrentar essa situação de genocídio da população negra, a violência toda que a gente enfrenta aqui no país. Bom, como eu disse, são espaços internacionais construídos historicamente para constranger situações de violação de direitos humanos, uma vez que os países que são membros se comprometem na própria formação das Nações Unidas a não praticar crimes de lesa humanidade. É óbvio que nós que somos de movimento negro sempre fomos e continuamos a ser muito críticos a esses espaços, porque a natureza da formação das Nações Unidas, da OEA, é uma natureza de compreensão de hegemonia, a OEA no caso aqui do Império, e a ONU de hegemonia da branquitude dos países brancos europeus, quando se preocupam com o que aconteceu na Segunda Guerra, né? A morte em grande escala de populações na Segunda Guerra, os resultados do nazismo na Alemanha, mas jamais se comoveram, por exemplo, com o que aconteceu por 4 séculos de escravidão na América e o que aconteceu na colonização e na opressão ao continente africano. Então são espaços dúbios, mas que a gente precisa utilizar como espaços de constrangimento, de denúncia internacional, de fortalecimento da nossa pauta em nível internacional. E é para isso que a gente está usando, para demonstrar ao mundo. Hoje mesmo, uma companheira Vânia, do Rio de Janeiro, está indo a Genebra participar dos espaços da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então, é um trabalho, é uma incidência que a coalizão tem feito para internacionalizar a denúncia do genocídio. Perfeito. Douglas, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no seu jornal. Até uma próxima. Obrigado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.